O sol estava se pondo, e uma águia cruzava o céu de uma aldeia. Os aldeões caminhavam pelas ruas, indo para casa, enquanto um deles anunciava em voz alta, batendo forte em um tambor: "Está anoitecendo. Todos voltem para casa rapidamente. Não está seguro ultimamente. Acendam um incenso, tranquem as portas, e não deixem aquela velha cobra negra entrar em casa." Ouvi dizer que a velha cobra negra comeu mais 2 pessoas no templo do deus da montanha há alguns dias. Um deles era até um sacerdote taoísta. Não houve relatos de pessoas sendo comidas nos últimos dias, mas muitas galinhas e patos desapareceram na aldeia. Um filho de aldeão se virou para seu pai e sugeriu que trouxessem suas galinhas para dentro de casa. Mesmo que isso trouxesse fedor, seria melhor que perdê-las. O pai rapidamente olhou para ele e respondeu: "Você está certo. Se aquela velha cobra negra as comer, teremos um enorme prejuízo. Vamos lá. Por que está ficando tão frio?" Os dois tomaram caminho, passando pela frente de um celeiro escuro. De repente, depois que foram embora, 2 olhos amarelos se abriram dentro da escuridão. Lá dentro, enrolada no alto do celeiro, uma enorme cobra pensava: "A velha cobra negra de quem eles estão falando, sou eu. Embora eu realmente não me lembre muito sobre mim mesma, nem ache que sou tão assustadora. Mas aquelas 2 pessoas há alguns dias, de fato, eu as comi." A cobra se enrolava no corpo de um homem que segurava uma garrafa com escamas roxas e envolta em energia. Ela serpenteava pelo homem com olhos roxos, serpenteando. Alguns dias antes, quando o incidente aconteceu, um homem suplicava dentro de um pequeno templo: "Socorro! Socorro! Elixires humanos são para reabastecer os cultivadores. Você roubou tantas das minhas ervas, como eu poderia deixá-lo escapar? Deus da montanha, por favor, me salve! Por favor, me salve!" Ele se prostrava chorando diante de uma estátua. Naquela época, a cobra não entendia a língua humana, mas ele parecia estar com muita dor, tão miserável, que lhe pareceu lógico ajudá-lo a encontrar libertação. E de qual forma ela faria isso, se não devorando? Logo depois de engoli-lo, outra pessoa entrou, um velho que gritava: "Não! Meu elixir! Esta pessoa é o elixir humano que eu cultivei por 10 anos. Seu animal, cuspa!" Para a cobra, ele também parecia estar sofrendo. Então, reuniu 2 almas que sofriam, colocando-as dentro de sua barriga. A cobra não esperava que engolir aquelas pessoas tivesse um impacto tão grande. De repente, ela ganhou sabedoria. Não só desenvolveu um núcleo demoníaco, mas também adquiriu inteligência. Desde então, aprendeu sobre muitas coisas perigosas e assustadoras que não conhecia antes. Ela continuava sendo perseguida por homens vestidos de preto que gritavam para que não corresse. Acontece que aqueles homens de manto negro, que já a caçaram, são chamados de caçadores de cobras. Eles são cultivadores de uma seita de caçadores. Uma vez, a cobra testemunhou ele cercando uma grande píton de flores. A cobra pensava: "Os cultivadores humanos podem ser incrivelmente poderosos. Eles melhoram constantemente sua força por meio da cultivação, passando pelos estágios de refinamento de Qi, formação de fundação, formação de núcleo, e até mesmo o estágio de formação de alma." As fugas anteriores da cobra foram devido à sua ignorância e falta de medo. Agora, ela considerava os humanos aterrorizantes, e os cultivadores ainda mais. Agora que havia adquirido inteligência, precisava sobreviver. De volta ao celeiro, no presente, ela pensava: "Caçar raptores e humanos é muito arriscado. É mais seguro roubar um pouco de aves. Ah, estou com fome de novo. Galinhas e patos não me enchem, agora, estão mais difíceis de roubar. Espere um minuto, agora eu me lembro. Ouvi dizer que há uma família rica na cidade de Xia que cria porcos. Talvez eu deva dar uma olhada. Falando nisso, os humanos gostam de dar nomes às coisas. Devo me dar um nome também. Eu gosto da história do humano Xuan, e as pessoas me chamam de a velha cobra negra, então, eu vou me chamar Shui." Na cidade de Xia, já depois do anoitecer, Shui espionava de longe, procurando por uma presa.
Seus olhos brilhavam na escuridão até finalmente encontrar um cercadinho de porcos. Ela saltou sobre eles ferozmente, olhando ao redor e para sua presa, pensando: com o tamanho deste porco, parece que será satisfatório. Parece que a família já foi dormir. Não vou ser educada. Então Shui pegou o porco com sua boca e o engoliu, a movimentação acordando os outros animais, que saíram correndo desesperados, tentando se salvar. Consigo mesma, ela pensou: não grite. Você vai atrair humanos e me matar. Mas, vendo que o porco não diminuía sua velocidade ou barulho, ela concluiu: já que é assim, vou ter que te engolir também. E o abocanhou, engolindo o Shui ficou corada, olhando para sua cauda estufada, pensando: estou cheia, mas talvez eu tenha comido demais. Ainda faltam algumas horas até os humanos começarem a acordar. Vou digerir um pouco antes de sair. Ela então se enrolou em si mesma, se aninhando, e começou a digerir o que havia devorado. 1 hora depois, vozes surgiram lentamente, se aproximando. Eu te disse para roubar uma mulher, irmão. Pare, Shanfan. Parece que ele não está respirando. Você se atreveu a roubar minha mulher. Vivo ou morto, é isso que você merece por cruzar o caminho do jovem mestre. Triqui, me ajude aqui, me dê uma mão. Shui ergueu a cabeça, atenta, vendo duas figuras se aproximando do cercado. Ela praguejou, pensando: droga, acabei adormecendo. Alguém está vindo. Os humanos são aterrorizantes, preciso me esconder. Ela rapidamente se enrolou em um tronco de madeira, subindo para o teto de uma parte do cercado. Enquanto isso, os humanos abaixo gritavam: jogue esse moleque no cercado. Encolhida e enrolada no alto do telhado, a cobra só podia se esconder, esperando não ser descoberta. Lá embaixo, os dois homens jogaram um corpo ensanguentado no chão e disseram: irmão, ele está completamente morto. Esse tipo de desperdício pode ser dado aos porcos depois que morre, certo? Vamos embora, ele fede. Os dois deixaram o cercadinho, enquanto um deles se perguntava se era somente sua imaginação, ou se pareciam mesmo haver menos porcos lá. Shui espiou, colocando a cabeça para fora do teto e contemplou o cadáver no chão. Vendo o corpo ensanguentado, ela se lembrou que as pessoas costumavam dizer que isso trazia má sorte e decidiu ir embora. No entanto, surpreendendo a nossa cobra medrosa, o cadáver abriu os olhos, com os globos oculares sujos de sangue. Shui ficou boquiaberta, pensando: ele está vivo. Ele voltou à vida. É um zumbi. O corpo, antes morto, lentamente se levantou, sentando-se e tossindo, até que, de repente, numa explosão de gargalhadas maníacas, o homem ensanguentado jogou a cabeça para trás, dizendo: finalmente! Finalmente, eu, este mortal, finalmente tomei posse de um corpo para renascer. O nome do hospedeiro também é Shanfan. Ele tem o mesmo nome que eu. Que coincidência! Um noivado quebrado, um aleijado, um Dantian destruído. Ah, bem, já que tomei posse de seu corpo, vou vingar você. Não deixarei que nenhum dos que te humilharam escape. Shui se perguntou com quem o homem estava falando, mas não havia ninguém por perto. Ele se colocou de pé, analisando o próprio corpo, e disse: ele está seriamente ferido. Mas isso não é nada para mim. Se eu não tivesse tomado posse de seu corpo, ele teria morrido. Shui continuava observando do teto, torcendo para que ele não a visse. Aquilo era bom, ela precisava sair dali. Mas, de repente, Shanfan se virou rapidamente, notando a presença de Shui. Ele olhou diretamente nos olhos da cobra. Shui abriu a boca, mostrando suas presas, e Shanfan declarou: há uma besta espiritual na viga. Olhando fixamente para o desconhecido, que era uma possível ameaça, Shui pensava: droga, fui descoberta. Ele acabou de dizer que é um imortal, um cultivador de alto nível. Poderia ele ser um caçador de cobras? O que eu devo fazer? Se ele for realmente um caçador de cobras, eu vou morrer sem dúvida. Mas, contrariando suas expectativas,
Shanfan se sentou ao lado de um dos porquinhos, dizendo: uma mera besta espiritual no primeiro nível não vale a atenção deste imortal. Vou apenas me concentrar em curar e liberar minha energia espiritual para espantá-la. Shanfan se concentrou e, de dentro dele, um tornado de energia dourada surgiu, formando a imagem de um dragão. Ele riu e declarou: eu não esperava que este tesouro do clã demoníaco, o caldeirão do deus demônio, renascesse com minha consciência. Dragão primordial, você calculou errado. Shui interpretou a atitude como uma ameaça, pensando: acabou. O caçador de cobras começou a lançar um feitiço. Ele vai me matar. Ele deve ter descoberto que eu roubei o porco e quer me matar. Eu não quero morrer ainda. De jeito nenhum. Não posso apenas ficar aqui esperando para morrer. Devolver o porco? Mas eu quase terminei de digeri-lo. O que devo fazer? O que devo fazer? Enquanto isso, em meio à aura dourada, Shanfan erguia a mão, declarando com autoridade: um cântico. Céu e terra são o tabuleiro, todos os seres vivos são as peças. Nesta vida, eu, Shanfan, conquistarei este mundo. Vou colocar todos sob meus pés. Enquanto Shanfan declarava gloriosamente seu encantamento, Shui se viu sem opção. Em sua mente, o homem havia forçado sua única decisão possível. Não restava dúvida, ela precisava agir. A cobra saltou com a boca arreganhada e abocanhou o homem, engolindo-o completamente. Uma energia roxa emanava de seu corpo cilíndrico enquanto ela o engolia. Sua garganta estufou, e ela imediatamente começou a deslizar para longe, pensando: sucesso! Eu consegui! Mas não posso ser descuidada ainda. Este lugar é muito perigoso. Preciso sair rapidamente. Dentro do estômago da besta, Shanfan ficou sem acreditar. Parado por alguns segundos, ele finalmente disse, colocando seus punhos contra as paredes internas: uma mera besta espiritual no primeiro nível. Você não tem ideia com quem está lidando. Eu te dei a chance de fugir e você não a aproveitou. Você ousa me atacar? Está procurando a morte. Com raiva, ele aplicou o golpe Oceano Infinito, e 2 feixes de luz surgiram, fazendo as paredes do estômago da cobra se afastarem. Shui rapidamente percebeu que algo estava errado e rugiu de dor enquanto o sangue escapava de sua boca. Uma forte luz. De onde está vindo? Ela se contorceu, sem entender o que estava acontecendo. Shanfan, focado, aplicou mais um golpe, chutando a parede do estômago com força. Shui sentiu a dor intensa, mas disse para si mesma: não entre em pânico. Ainda tenho algo valioso. No entanto, isso estava prestes a mudar. Shanfan encontrou uma esfera roxa brilhante dentro dela, o precioso núcleo demoníaco de Shui. Um escudo de núcleo demoníaco. Então, você está agindo dessa forma arrogante apenas por causa disso. Shanfan comentou com um sorriso malicioso. Shui pensou, desesperada: não. Essa é minha fonte de vida. Mas Shanfan sabia disso. Era exatamente por isso que ele queria o núcleo. Ele esticou a mão, sugando a energia da esfera e dizendo: morra! O núcleo começou a rachar e, em seguida, se partiu completamente. Shui cuspiu sangue mais uma vez. Sua energia começou a se dissipar rapidamente. Ela se debatia desesperadamente, tentando se livrar da dor, mas sem sucesso. Os caçadores de cobras. Eles são realmente muito assustadores. Eu não posso me mexer. Estou tão relutante. Eu claramente condensei um núcleo demoníaco e minha mente consciente finalmente despertou. Por que agora? Lágrimas começaram a surgir nos olhos da cobra, escorrendo enquanto ela se arrependia profundamente. Se eu soubesse que terminaria assim, nunca teria roubado aquele porco, nunca teria vindo aqui em primeiro lugar. Dentro de seu estômago, Shanfan mordia a carne da cobra, arrancando pedaços e mastigando enquanto dizia: tão fraca. Deem a tempo para comer um pouco de carne de cobra e reabastecer minha energia. De repente, uma forte luz dourada surpreendeu Shanfan.
O caldeirão do deus demônio saiu de sua guarda e começou a flutuar. Ele esticou a mão, ordenando: guardar! Guardar! Mas o objeto não desaparecia. Ele permanecia flutuando. Xianfan ficou intrigado. Não consigo guardá-lo. Como isso é possível? O caldeirão brilhou ainda mais intensamente. Xianfan se jogou para trás, cobrindo os olhos, perguntando-se o que estava acontecendo. Um grande dragão de energia dourada surgiu brilhando intensamente. O que? O caldeirão do deus demônio absorveu os fragmentos do núcleo demoníaco deste desgraçado. Meu caldeirão do deus demônio! Por que está ajudando essa besta? Pode ser que este cara não seja uma cobra demoníaca comum. Isso é ruim. O caldeirão brilhou ainda mais, e o dragão abriu a boca, acumulando uma esfera de energia pronta para disparar. Ele lançou as chamas douradas em direção a Xianfan. Do lado de fora, a energia dourada saiu pelos olhos e pela boca da serpente. Ela se debateu enquanto, de todos os seus ferimentos, a energia irradiava fortemente, queimando e vaporizando tudo. Xianfan gritou: eu sou um imortal digno. Mas isso não impediu que seu corpo fosse completamente consumido pelas chamas douradas. O dia amanheceu. Pedaços da versão enorme da cobra permaneciam jogados pelo chão, como uma pele recém-trocada. Borboletas brilhantes rodeavam o lugar, e os porquinhos surgiram entre a poeira, observando a cobra. Seu corpo estava completamente regenerado, curado e novo em folha. Consciente, ela pensava consigo mesma: dói. Meu núcleo demoníaco está completamente destruído. Sem perceber, seu reflexo na poça de água ao seu lado mostrava o dragão dourado que havia aparecido anteriormente. Um dos porquinhos abocanhou a cauda de Shui e começou a mastigá-la, enquanto os outros a cheiravam. Um porquinho tentou tirar um pedaço da pele da serpente até que a cauda se mexeu e se colocou por baixo dele, levantando. Nosso protagonista, Cobrinha, se agitou e gritou: parem de morder minha cauda, seus porcos malditos! Vou engolir todos vocês em um instante! Os porcos saíram correndo, e sua cauda ficou tremendo. Ele a olhou e disse: minha cauda está ferida! Esses porcos malditos! No entanto, isso era o que menos chamava sua atenção. Consigo mesmo, ele pensava: mas eu ainda estou vivo. Eu me lembro de que aquele homem destruiu meu núcleo demoníaco. O núcleo demoníaco é a base da cultivação de todo monstro demoníaco. Sem ele, como posso continuar cultivando? Tudo está arruinado agora. Shui ergueu a cabeça, após enterrá-la na terra, frustrado, e disse: espere um minuto. Como ainda estou vivo com meu núcleo demoníaco destruído? Será possível? Ele se dobrou, olhando para dentro de sua barriga, e viu o objeto que brilhava dentro de si, o caldeirão do deus demônio que Xianfan mencionou. Como ele está no lugar do meu núcleo demoníaco? Será que ele substituiu meu núcleo demoníaco e me salvou? Não só isso. Ele olhou ao redor e pensou: como posso ver dentro do meu próprio corpo? Posso ver dentro de mim e também ao meu redor. Isso pode ser um senso divino? Isso é incrível! Essa é uma habilidade que apenas cultivadores possuem, e eu também a tenho. Posso ver tudo claramente, mesmo com os olhos fechados. Agora, caçar comida e evitar bestas ferozes será muito mais fácil. Espere, tem mais. Minha mente. Parece que muito conhecimento novo entrou nela. Deve ser o método de cultivo daquele garoto. Com um olhar sério e decidido, Shui disse: não pode estar errado. Minha cabeça coça. Parece que meu cérebro está crescendo. Mesmo que eu não saiba o que essa técnica faz, com certeza pode me curar. A serpente então se enrolou em si mesma, se concentrando e pensando: deixe-me tentar imitar aquela pessoa e usar essa técnica. Eu me lembro que era algo sobre o céu e a terra sendo o tabuleiro, todos os seres vivos sendo as peças. Naturalmente, ele rodou o núcleo demoníaco. O núcleo foi ativado, liberando uma energia verde. As flores e folhas ao seu redor voaram brilhando, e o ferimento em sua cauda se fechou.
Shui sorriu com um olhar adorável e fofo, olhando para sua cauda, e disse: Ótimo, realmente pode me curar. Após uma breve sessão de controle da respiração, ele pensou: Meu corpo se sente tão ágil, como se tivesse consumido energia espiritual, luz e algumas ervas espirituais. Essa técnica é definitivamente para melhorar a cultivação. A cura é apenas um benefício secundário. A serpente então se enrolou novamente, como se estivesse se abraçando, até que parou, pensativa. Mas meu núcleo demoníaco está destruído. Eu não deveria ser capaz de armazenar energia espiritual. Será que esse caldeirão se tornou meu novo núcleo demoníaco? Que estranho. Ele se virou e disse: Esqueça. Devo sair desse lugar amaldiçoado primeiro. Vou encontrar um lugar para dormir por alguns dias e depois pensar na cultivação. Se até um garoto aleatório é tão poderoso, nunca devo provocar humanos de forma leviana no futuro. Mas antes de sair, Shui voltou seu olhar para os porcos que estavam nas redondezas e ferozmente atacou-os. Ele foi com tudo, afinal, se queria cultivar, precisava se alimentar bem. Desde que ele engoliu a pílula humana e alcançou o esclarecimento, novos conhecimentos começaram a surgir em sua mente de tempos em tempos. Após engolir Shen Fan, essa sensação se intensificava dia após dia. Poucos dias depois, Shui compreendeu de repente o sistema de cultivo humano. Ele descobriu que as bestas demoníacas, assim como os cultivadores humanos, possuem muitos estágios em sua cultivação. Os níveis das bestas demoníacas são divididos nos estágios de despertar espiritual, estabelecimento de ação, núcleo demoníaco e alma nascente. Seu estágio atual estava no ápice da primeira camada do estágio de despertar espiritual, equivalente à primeira camada do estágio de refinamento de Ki humano. Em um sonho, Shui viu bestas demoníacas impressionantes e começou a desejar aquele poder. Ele queria se tornar esse tipo de existência. Se eu quiser evitar ser caçado e viver bem, devo seguir o caminho da cultivação. Decidido, Shui começou a cultivar, sentado e se concentrando. Ele liberava energia repetindo o mantra. O céu e a terra como tabuleiro, todos os seres vivos como as peças. A luz ao seu redor se intensificava, e sua cultivação progredia. Nos últimos dias, Shui vinha constantemente cultivando essa técnica misteriosa. Ele descobriu que essa técnica não apenas curava ferimentos, mas também melhorava seu físico, purificando seu corpo e expulsando impurezas. Não só isso. Durante o processo, ele trocou de pele uma vez, tornando-se completamente diferente de antes. Os chifres em sua cabeça cresceram, e suas escamas ficaram mais duras e imponentes. No entanto, havia um pequeno inconveniente. Com um olhar insatisfeito, ele exclamou: O que está acontecendo? Por que fiquei tão pequeno? Antes, toda vez que trocava de pele, eu crescia um pouco. Shui havia encolhido de 10 metros para 2 metros. Um pássaro pousou inocentemente ao lado dele. Sem perder tempo, Shui o acertou com a cauda rapidamente e o engoliu, dizendo: Embora meu corpo tenha ficado menor, minha velocidade e força aumentaram significativamente. Minha flexibilidade também melhorou. Minha pele e músculos podem se esticar várias vezes. Com algum esforço, ainda consigo engolir presas grandes. Ele refletiu. Está confirmado. O caldeirão realmente se tornou meu novo núcleo demoníaco. Sinto que, quando o caldeirão estiver cheio de energia espiritual, será o momento do meu avanço. Determinado, Shui começou a se exercitar na cachoeira, fazendo vários exercícios. Isso fez pensar, com uma expressão de desânimo. Cultivar consome muita energia. A cultivação não pode evitar a fome. E para avançar, ainda preciso de uma grande quantidade de sangue e energia. A técnica me permite absorver a energia espiritual do céu e da terra, mas só isso não é suficiente. Preciso de muita comida. Enquanto procurava algo para comer, ele notou um javali selvagem se alimentando de melancias no campo. Olhando para ele, Shui pensou: comer é tão satisfatório. Embora os javalis sejam grandes e bestas perigosas, de acordo com o sistema de cultivo, agora estou no ápice da primeira camada do estágio de despertar espiritual.
Ele ainda não desenvolveu inteligência, então seu nível é inferior ao meu. Deslizando, Shui se camuflou na grama, saindo da vista do javali. Com cuidado, ele pegou algumas melancias com a boca e com sua cauda, pensando: desde que eu me prepare cuidadosamente, com certeza terei uma boa refeição. Esta pedra deve ser capaz de matá-lo lentamente. Ele começou a se aproximar, deslizando na direção do javali. Bom, ele ainda não me notou. Só um pouco mais perto. Só um pouco mais perto. Até que, com uma expressão de surpresa e olhos fofos, Shui parou diante do javali, que se virou para ele. Suando e tremendo, ele pensou amedrontado: esse melão está maduro. Mas isso não adiantou. O javali rugiu e começou a persegui-lo, correndo velozmente atrás dele. Shui, desesperado, saiu deslizando a toda velocidade, chorando e gritando: não! Não me persiga! O que é isso? Por que parece tão assustador? Chegando à frente de um penhasco, Shui se viu encurralado. Com um olhar decidido, ele se virou, pensando: não posso continuar correndo. Eu devo atacar com toda a minha força ou estou perdido. Tenho que revidar. Vou feri-lo primeiro e, então, eu. Ele atirou as pedras com toda a força na direção do javali. As pedras o atingiram, ferindo a criatura e até mesmo arrancando um olho. A grande besta caiu no chão, ensanguentada. Com uma expressão incrédula, Shui se aproximou de mansinho, dizendo: ele acabou. Está morto. Sou realmente tão forte. Mas, desconfiado, Shui parou e disse: espere um minuto. Javalis são muito espertos. Preciso jogar todas as pedras, certo? Ele pode estar fingindo estar morto. Ele atirou mais pedras, garantindo que a criatura fosse ainda mais ferida. Após várias feridas abertas, Shui suspirou aliviado e disse: ufa! Desta vez ele deve estar realmente morto. Essa foi por pouco. Quase fui morto pelo javali. No entanto, ele ainda não estava convencido. Com um olhar desconfiado, Shui enrolou sua cauda em uma das patas do javali e disse: espere. Também preciso garantir que ele não esteja fingindo de novo. Preciso lidar com isso mais completamente. Shui desmembrou o javali completamente. Depois de garantir sua vitória, ele pegou um pedaço da presa e deu uma mordida. Sorrindo, com as bochechas coradas de alegria, ele mastigava satisfeito, dizendo: agora posso comê-lo com segurança. A carne é muito mais dura que a carne de porco doméstica. Tem um sabor selvagem. Mas, de repente, ele começou a suar. Segurando-se para não vomitar, não conseguiu evitar e cuspiu, vomitando algo duro que estava em seu estômago. À sua frente, ele viu uma esfera azul brilhante e exclamou: Isto é um núcleo demoníaco? Isso não era um javali comum. É um javali demônio. Que assustador! Dizem que núcleos demoníacos contêm energia violenta e não podem ser consumidos. Cruz. Ou então alguém explodiria e morreria. Para absorvê-lo, ele precisa ser refinado em uma pílula. O núcleo, disse ele, com uma expressão pensativa. Mas eu não sei como refinar pílulas na selva. Quando bestas demoníacas devoram presas, elas engolem os corpos junto com os núcleos demoníacos. Se engolir núcleos demoníacos causasse explosões, então as bestas demoníacas já teriam sido extintas há muito tempo, certo? De repente, seu rosto se iluminou de alegria e entusiasmo, conforme exclamou: Espere um minuto! A maior parte do conhecimento na minha mente se refere aos humanos. O físico das bestas demoníacas deve ser diferente do dos humanos. Então, eu devo poder comê-lo. Bem, então não vou ser educado. Ele abocanhou o núcleo com tudo, passando suas presas por cima da esfera. Fez o seu melhor. Foi difícil de engolir, mas ele conseguiu. Sua barriga brilhou, e ele observou, dizendo: Meu estômago está quente. Pode ser que o caldeirão do deus demônio dentro de mim esteja absorvendo o poder do núcleo demoníaco. O poder do núcleo demoníaco está enchendo rapidamente o caldeirão.
Está chegando, está chegando. A sensação estava chegando. Seu corpo brilhou fortemente. Uma luz dourada se expandiu acima dele, e 2 escamas douradas cresceram em sua cauda. Ele sentiu a sensação de avançar no estágio. Finalmente aconteceu. Shui estava na 2ª camada do estágio de despertar espiritual. Ele se virou, olhando para sua cauda, e exclamou: Consegui! Alcancei a 2ª camada do estágio de despertar espiritual. 2 escamas na minha cauda ficaram douradas. Ele bateu com sua cauda em uma pedra, e a mesma estilhaçou, partindo-se facilmente. Corando de felicidade, ele disse: Ótimo! Incrível! Maravilhoso! Essa escama é tão forte quanto ferro refinado. Um som surgiu à distância, e Shui se perguntou que som seria aquele. Ele se virou e encontrou um garoto com um garfo de feno parado. Era o mesmo garoto que havia falado para o pai guardar as galinhas. Shui começou a tremer, suando, enquanto sua mente repetia um alerta. Humano! Humano! E é um garoto! O garoto ergueu o garfo em direção a Shui, que sibilou, abrindo a boca para se defender, enquanto pensava. Criança humana. O que ele está tentando fazer? Ele está se preparando para me atacar? Será que essa criança também é um cultivador? Será que ele é outro Shenfan? Acima do garoto, ele viu um espírito negro surgir, dizendo: Pequena besta espiritual, cuidado! Percebendo a aproximação do ataque, Shui se encolheu e atacou a madeira do garfo, quebrando. Então, deslizou para longe, velozmente, fugindo. Sua mente pensava: perigo! Humanos são tão assustadores. Melhor eu fugir antes que os companheiros deles cheguem. Por alguns momentos, o garoto ficou em choque, mas logo sorriu animado e saiu correndo para contar ao pai.